Uma das torres mais feias de São Paulo, e olha que a concorrência é alta. Conjuntos habitacionais soviéticos que só são defendidos pelas viúvas baby do Stalin. Reformas no Anhembi, no Campo de Marte, que ignoram qualquer investimento em arquitetura e urbanismo. E um bilionário empreendimento ao redor do Shopping Center Norte, que já nasce com a arquitetura do piloto automático. Os Zona Norters sempre reclamam da pouca atenção do poder público com a região. Mas eu devolvo a pergunta: e os locais se importam com o que está se construindo aqui? No programa de hoje vamos falar das transformações da região, de acordo com o último censo, projetos de futuro, a polêmica em relação ao Campo de Marte e a qualidade dos grandes empreendimentos da ZN. Dois terços dos trabalhadores da Zona Norte cruzam a Marginal diariamente para ir trabalhar. Os empregos não estão aqui. Mas se formos analisar o que faz uma região ter qualidade de vida, a estatística é mais deprimente. USP, INSPER, FGV, PUC, as grandes universidades de São Paulo não estão na Zona Norte. Nem os principais teatros, nem os grandes museus, nem os cinemas e até na gastronomia. Sim, pegue qualquer guia com os melhores restaurantes da cidade e poucos no topo do ranking ficam na Zona Norte. Muito poucos. Sim, então há um êxodo econômico, educacional e profissional para fora da região. Então a atenção, a lupa para os novos empreendimentos em construção deveria ser redobrada. Faça um exercício comigo. Olha este prédio aqui, e estes projetos. Se chamaria qualquer um deles de inovador, de belo, de ousado? O escritório de arquitetura que tem projetado esta linha de montagem pela cidade está fazendo o maior empreendimento da ZN. Até pensei que fosse algo grandioso e realmente criativo. Quando você vai fazer uma plástica no nariz, você confere pacientes que já tenham passado por aquele cirurgião. Quando você vai decidir os arranjos florais do seu casamento, você pelo menos vai querer ver fotos das flores de outras cerimônias, de outros eventos. Aqui parece que ninguém quis olhar o portfólio do que os arquitetos andam fazendo pela cidade. Ou pior, ninguém se importou. Sim, porque em São Paulo, tão anestesiada com a feiura ou com a mesmice, ninguém ligou. E olha que o ponto de partida já merecia cuidados redobrados. É um empreendimento vizinho a diversos shoppings, não exatamente agradáveis ao olhar, até para o olhar míope do paulistano comum. São aqueles lugares para se chegar, fazer o que se tem para fazer e sair correndo. Não geram permanência na Vila Guilherme, nem geraram ruas caminháveis e belas ao seu redor, nem aqui, nem em Santana. No próprio site do empreendimento, não diz que a arquiteta fez o masterplan. Se é um profissional de primeira, não admitiria ser esquecida na divulgação. Ou seja, não deram muita atenção. Aliás, até as ilustrações mostram estacionamentos e vagas de garagem ao redor dos residenciais. Não se nota uma única esquina esperta, com movimento ou permanência. Já nasce defasado até na ilustração. O grande nó da cidade de São Paulo é que as pessoas que decidem, investem, aprovam e constroem não caminham. Então não estão preparadas para avaliar se a calçada é boa, se tem sombra,
se a fachada é agradável, se melhora o ambiente. Sim, se você passa o dia inteiro no elevador, no estacionamento, na garagem, dentro do carro fechado, vai para outro lugar fechado e volta para dormir num lugar mais fechado ainda, você não está prestando atenção na cidade ao seu redor. Você está sempre entre quatro paredes, móveis ou não. E esse é um enorme problema. Se você não faz esse exercício de caminhar, você não presta atenção nos detalhes que fazem de um empreendimento ter a cara do século XXI ou que já nascem velhos. Aliás, a propaganda do empreendimento trai essa mentalidade de quem não liga para mais trânsito na Zona Norte. Ali diz que os novos prédios são a apenas 20 minutos de um colégio importante. 20 minutos do Bar do Luiz, que aliás eu adoro, e a meia hora da Serra da Cantareira. Mas em letrinhas microscópicas diz que são 20 minutos de carro, 30 minutos da Cantareira de carro. Ora, trânsito em São Paulo é imprevisível. E quanto mais gente só circular de carro, o trajeto de 20 minutos de hoje vai virar 40 minutos no ano que vem. Poxa, nem a propaganda consegue falar o que está a 5 ou 10 minutos a pé. Não dá para falar de sustentabilidade da ONU e incentivar mais poluição, mais CO2 no ar. Aliás, eu estou aqui numa praça que já foi construída pelos responsáveis do empreendimento. E ela está muito acima da média de qualquer praça que a prefeitura tenha produzido nos últimos anos. Mas olha, ela é uma comprovação da tese da urbanista Jenny Jacobs que o que faz uma praça viva não é o banco, o verde, o desenho, é o seu entorno. E esta aqui, coitadinha, é um resumo do que acontece na Zona Norte. Um murão com cerca elétrica de um lado, duas avenidas enormes, daquelas que afugentam pedestre, um córrego bastante poluído e, bem, sem densidade populacional. Se não tem um prédio de apartamentos olhando para a praça, com vista para a praça, e aqueles shoppings enormes que você já viu. Então, até para os incorporadores, fica a lição. Quem caminha percebe que uma praça não é tão frequentada, ou porque falta comércio de rua, e porque faltam mesas, banquinhos, bares e botecos que permitem que mais gente olhe para a praça, para a calçada, então que você se sinta seguro a andar. Sim, até para passear o cachorro aqui, bem, só se ele for um Doberman. Quem acompanha o canal já viu os imensos condomínios do Minha Casa Minha Vida em obras em Pirituba e que já nascem velhos. Também já assistiu à promessa descumprida do Campo de Marte poder se transformar no Central Park paulistano. Mais uma oportunidade desperdiçada. E o mercado de Pirituba, um dos mais belos do Brasil, para mim uma obra-prima do brutalismo, está largado há anos, não virou um mercado municipal e até pintaram o concreto de roxo. E o projeto do teleférico da Brasilândia já foi até engavetado. Sim, a Zona Norte parece relegada a segundo ou terceiro plano, mas será que os Zona Norters estão exigindo mais? Ou estão satisfeitos e dizem, tá bom assim? Atualmente é uma grande polêmica aqui na região, porque vários empreendimentos encontram-se na tecla pause, porque mudou a legislação do gabarito na região, graças ao Campo de Marte. Sim, houve a privatização daquele aeroporto e agora a altura dos prédios numa região muito maior vai ser limitada. Para alguns, isso significa o congelamento da Zona Norte. Mas como eu acredito que crescimento tem que ser feito com qualidade, talvez seja o momento ideal. Será que está se construindo agora, antes dessa lei, tem essa qualidade que a Zona Norte precisa? Ou vai virar mais um
das centenas de condomínios, até de classe média alta da Zona Norte, que parecem dormitório, que é para você apenas se esconder no final do dia. E por que eu me importo com a Zona Norte se eu nem moro aqui? Olha, a má qualidade de vida de boa parte da cidade de São Paulo se deve à concentração do melhor da cidade em poucos bairros. Os melhores empregos, o melhor entretenimento, as melhores escolas, a melhor gastronomia, a melhor infraestrutura urbana. Então, se você é um paulistano que sofre no cotidiano, se deveria torcer por bairros mais pujantes, em crescimento, em qualidade de vida, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul. Sim, descentralizar um pouco. E justamente porque a gente fala tão pouco, e quando eu digo a gente, para a mídia paulistana parece que São Paulo se resume a Pinheiros, ao centro de São Paulo, Vila Buarque, Higienópolis, Jardins e pouco mais. Cada oportunidade desperdiçada em mega empreendimentos fora do centro expandido significa mais multidões criando filas no Ibirapuera, na Vila Madalena, na Avenida Paulista e nos lugares que tem tudo. Então a gente tem que cobrar. Aliás, me dói fazer tanta crítica a um empreendimento. Eu conheço gente que trabalha nele e que eu esperava que se preocupasse mais com a arquitetura. Mas a gente sabe que o empresariado brasileiro é blindado, muitas vezes, a críticas. Aliás, como muitos políticos, quando você é cercado de bajuladores e ninguém te fala na cara, apenas pelas costas, que o projeto é ruim, você continua a construir projetos ruins. E a cidade que perde, inclusive as novas gerações. Então o caminhar vale muito a pena. O criticar enquanto dá tempo de se corrigir e de ver que talvez tem algumas coisas a serem melhoradas. Você, seguidor do canal, ou você que ainda precisa se inscrever, junte-se a esta sinceridade construtiva, sem esta crítica aberta que seja produtiva. Comenta aqui o que falta na Zona Norte e o que poderia ser melhorado em tanto empreendimento na Brasleme, em Pirituba e aqui entre Santana e Vila Guilherme. Sim, porque São Paulo merece muito mais arquitetura e urbanismo. E o canal, mais audiência.